Então, Jesus disse, vamos pescar, vamos para o fundo. E Pedro, ouvindo aquilo, disse, mestre, que é o equivalente a dizer rabino, ou rabi, que significa tudo mestre. Mestre, só isso. Mestre, rabi, rabino, instrutor, professor, havendo trabalhado toda a noite, porque a gente passou essa noite em claro, ele disse, trabalhado toda a noite, nada apanhamos, coisa nenhuma, os 2 barcos estão vazios, nossas redes estão sendo tratadas porque estão furadas, machucadas, mas não tem nada, estão vazias. No entanto, depois do que nós ouvimos, tu falares aqui, depois que ouvimos o teu ensino, e depois do que o teu ensino provocou de ardência, de presença forte, desconhecida no nosso coração, Pedro afirma, apesar disso, apesar da nossa frustração, baseados na tua palavra de força, de fé, de esperança, que nos atingiu. A partir e sobre esta palavra, eu lançarei as redes. Eu vou. E os outros disseram, nós vamos também. Isto fazendo, e foram todos, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Esse é o contexto. Quem lê em Mateus fica pensando que Jesus ia passando, viu ali 4 irmãos, 2 duplas de irmãos, com um pai já idoso, e Jesus disse, larguem tudo e venham comigo. E eles largaram tudo e foram com Jesus. Mas não foi assim, teve este contexto, teve essa história, que não é uma narrativa, é uma história. Não é uma construção, é uma história. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. As redes não aguentavam, não suportavam o peso dos peixes. Então, eles fizeram sinais para a praia, aos companheiros de outro barco, pedindo ajuda para que fossem lá, para eles dividirem o peso, a carga do peixe, senão eles iriam afundar. O texto diz, porque os 2 barcos estavam quase indo a pique, de tão pesados de peixes que ficaram. E aí o texto prossegue lindamente para a gente entender o que aconteceu aqui em Mateus, no texto original que nós estamos tratando. Então, o que aconteceu? Vendo isto, Pedro, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus. Você veja como esse cara podia ser grosso, tosco, porque ele era muito tosco, era muito sanguíneo, era um ser pusilânime, era uma pessoa que refletia pouco e agia de subtezas, mas nas ações súbitas, que às vezes podiam ser equivocadas, como muitas foram, ele também tinha ações de coragem, de valentia, de fé, de destemor, tanto quanto era capaz de um acovardamento súbito e de uma fuga, como a gente vai ver mais à frente em outras ocasiões. Aqui, todavia, ele, quando vê o que aconteceu, ele não tem dúvida. O texto diz à vista da pesca. Ele sabia, ele conhecia o mar da Galiléia, ele crescera ali. Ele conhecia o cheiro de cada canto das águas daquele mar. Ele sabia onde estava piscoso e onde não estava piscoso. O Mar da Galiléia, por sinal, é um lugar onde eu já mergulhei muitas vezes, em vários lugares dele. Você mergulha e ele tem tantos peixinhos pequenos
que eles ficam beliscando o seu corpo o tempo todo. Quem mergulha no mar da Galileia não pode ter purismos e nem temores, e nem esses pudores de ser beliscado por peixinhos. Eu, por exemplo, sinto até cócegas. Mas eles vêm, ficam ali pegando você. É ótimo até para limpeza de pele. Já mergulhei muito lá. Peixinhos pequenos, mas aqueles peixes que eles apanharam eram de um peso, de uma grandeza. Parecia que tinha sido uma seleção. Parecia que tinham sido separados. E vieram os melhores, os maiores, de tal modo que o homem acostumado a pescar, vendo o que tinha acontecido, disse: não, isto é absolutamente anômalo, totalmente incompreensível. Por isso prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é um cara que é súbito para muitas coisas, mas também é súbito para reconhecer o inusitado, o sublime, o diferente, o que está para além do imediatamente ordinário. É um homem com capacidade de ver o extraordinário, o singular, a inusitabilidade de fatos até então nunca percebidos por ele. E aí, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, e olha o que ele diz, preste atenção, eu acho lindo, lindo, lindo o que esse cara diz. Olha só o que ele diz. Preste muita atenção. Senhor, retira-te de mim. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. E eu estou na presença do Santo, Santo, Santo. Eu não posso nem ficar dentro desse barco. É como invadir o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, porque eu estou diante do Santo. Eu estou diante de uma promessa aguardada por muitos ou por todos e que se concretizou na minha frente. Afasta-te de mim. Agora, ele diz um afasta-te de mim agarrando-se a Jesus. Prostra-se aos pés. Segura os tornozelos. Bota a cara nos pés, nos ossos da cobertura dos pés, da face superior dos pés de Jesus, em quebrantamento e temor e tremor. Então ele diz, afasta-te, segurando. Vai, sem deixar. É como Jacó com o anjo. Luta, 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 mas diz, eu não te deixarei se tu não me abençoares. É como acontece com praticamente todas as pessoas nas narrativas bíblicas que encontraram o santo, o sublime, o extraordinário, o maravilhoso. Todos eles disseram, ai de mim, como Isaías, vou morrer, porque os meus olhos viram o santo. Agora, é ele mesmo que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não aguento, mas ao mesmo tempo é pior não ficar contigo. A tua presença santa me apavora, mas viver longe de ti se me tornou impossível. É a mesma coisa com Moisés, que reluta, 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 reluta. Há um texto no livro de Êxodo que diz que Moisés relutou tanto em algumas coisas, inclusive quanto à circuncisão do seu próprio filho, Gerson, que o Senhor, o encontrando, o quis matar. É um antropomorfismo violento, mas para designar esses encontros entre o homem e Deus carregados de ambivalência, onde a veemência de Deus se choca com o indivíduo que crê, que quer
mas tem medo das implicações, tem medo dos selos, dos pactos, dos vínculos, como diante da sarça. Moisés levantou todas as objeções. Ninguém vai me ouvir. Ramsés II é forte demais. É o maior exército da face da terra. Eu sou um perseguido, um homicida. Sou o mais procurado do Egito e tu me mandas logo eu. Já passaram 40 anos, mas a minha memória não está apagada lá. Eu não posso ir. E ele levanta objeções. Quem é que eu vou dizer que me enviou? Aí Deus diz sem dizer nada. Dize que eu sou quem é, que o eu sou te enviou. O que é equivalente a quase nada. Eu encontrei o eu sou falando comigo de uma sarça ardente, mandando eu vir aqui libertar o povo dele. Aí Moisés diz, não, por favor, mais alguma coisa concreta. Aí Deus diz, olha, joga essa tua vara no chão. E ele a jogou e ela se transformou numa cobra venenosa. Aí Deus disse, toma a vara na tua mão, a cobra, e ela se transformou de volta numa vara. Eu vou te dar sinais, prodígios, de corroboração, de validação. Mas Moisés disse, não é o bastante. Aí o Senhor disse, bota a tua mão no peito. E quando ele botou a mão no peito, ele a retirou de lá completamente leprosa, onde ele tocou e a mão dele. E ele panicou-se com a lepra. E Deus disse, bota de novo, recolhe a tua mão ao peito. E ele recolheu e estava totalmente sarado. E o Senhor disse, vai, porque eu vou adiante de ti fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Foi assim com praticamente todos os profetas. A maioria deles não queria. Eu não, Senhor. Amós disse, eu sou só um boiadeiro. Oséias era só um padeiro. Havia outros que diziam, mas eu vou fazer o quê? Tu estás me levando para a morte. Se eu abrir a boca para esses sacerdotes dentro do ambiente institucional do templo e da religião, o meu destino é a morte ou o cárcere. Eu não quero, mas ao mesmo tempo, Jeremias disse, tu me persuadiste, capítulo 12, tu me persuadiste, Senhor, e eu persuadido fiquei. Tem versões que dizem, tu me seduziste, Senhor, e eu seduzido fiquei. Foi assim com todos. A maioria não queria ir. Ezequiel disse, não, eu não aguento. Caiu morto por terra. Deus disse, levanta-te, filho do homem, eu falarei contigo. Não te preocupes. Eu vou te dar um rosto que vai ser como uma broca de diamante para tu furares a casa rebelde de Israel, que é feita de pedra. A tua cara vai perfurar esse povo com a palavra da verdade. Mas não foi sem relutância que qualquer deles tenha ido, foi sempre no meio de muita dificuldade e reflexão sobre as implicações e as consequências. E aqui está Pedro também, diante de implicações, diante de inconsequências e diante de uma impossibilidade. A impossibilidade é que, à vista daquilo que eles tinham percebido, não dava mais para se afastar de Jesus. E, ao mesmo tempo, ele não conseguia admitir que Jesus estivesse querendo alguma coisa com ele. Logo com ele. O homem tosco, com a boca cheia de palavrões, de agressões, de rudezas, de brabezas, de briga, de gritos altos, como todo indivíduo que sobrevive no meio de muita luta, angústia e dor para levar o pão para casa todo dia numa situação difícil e tosca, como era o caso dele. Ele diz, eu sou pecador, eu
Não merecia que tu tivesses escolhido a mim, nem meu barco, nem nada disso. Mas e agora? O que será de mim? Eu não vou mais continuar, não vou mais conseguir voltar. As minhas rotinas, a minha vida agora está transtornada por ti. Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ao mesmo tempo, não me deixa, porque senão eu morro de sofreguidão da tua ausência. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de Pedro, e de todos os seus companheiros, de todos os que viram o episódio, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Esse era um empreendimento societário. A saída de Pedro iria desmontar a empresa. Mas não foi somente ele que ficou impactado. Tiago e João, André também, e o próprio Zebedeu, pai de Tiago e de João, só não seguiu com eles porque já era um homem idoso, mas era membro daquela sociedade pesqueira. Eram sócios. Disse Jesus a Simão Pedro: não temas, não fiques com medo do futuro da tua vida, porque eu estou fazendo de vocês algo infinitamente maior. Eu estou transformando vocês em pescadores de seres humanos na terra inteira. Você pode imaginar isso? 2000 anos depois eu estou aqui, contando essa história, remetendo-me a esse episódio que não ficou preso nas páginas dos evangelhos, que se tornou experiência existencial na minha vida. Eu mesmo já tive tantos momentos de experiência com a santidade, com a sublimidade de Deus na minha vida, me invadindo, que eu disse: Senhor, eu não suporto a tua presença, tua sublimidade, tua santidade, a tua glória. Eu só sou um vermezinho, tem compaixão de mim, ao mesmo tempo não me deixa, porque sem ti eu não respiro, eu não vivo, eu não tenho sentido, eu morro, eu seco. Eu conheço perfeitamente a ambivalência desse sentimento experimentado por Pedro e pelos demais companheiros, mas especialmente por Simão Pedro. Não temas. Eu sei que tu tens família para sustentar, filhos, coisas a continuar. A tua vida não será colocada num lugar de miséria. Não tenhas medo, mas daqui para frente, fica sabendo que os teus horizontes mudaram eternamente. Essa é uma coisa extraordinária desse encontro com Jesus, é a mudança de horizontes. A mudança de horizontes. Eu fico me imaginando, eu lá em Manaus, depois de ter voltado, primeiro eu fugi de Manaus para o Rio, por causa das delinquências cometidas na minha adolescência, que era uma adolescência adulta, grave, intensa, tratada como se eu fosse um homem com todas as consequências de um adulto. Eu mesmo assim me tratava, nunca permiti que me tratassem como um jovem, um jovenzinho, nada. Ninguém nunca me tratou como um jovem. Eu carregava o perigo de um homem aonde eu chegava, desde os 15 anos de idade, alto, pernas fortes, olhos vivazes, sem medo de nada, sem temor de dizer o que eu pensava, de ir onde eu queria. Uma figura assim se torna ameaçadora mesmo para os mais velhos. E aí houve uma quantidade enorme de tolices praticadas pela minha loucura de imaturidade presunçosa e que acabaram fazendo com que meu próprio pai fosse advertido de que eu estava em 3 listas negras e eu já tinha sido visitado
pelo irmão de um dos rapazes que eu dei-lhe uma surra feia. Ele era muito rico e ficou internado em coma. E puseram um revólver na minha cabeça. E eu olhei para o indivíduo e ele viu que eu estava sem medo nenhum da arma dele porque eu era suicida. Ele falou, só não te mato aqui porque quem vai ser preso sou eu. Mas no dia que eu te encontrar no escuro, ou longe, ou pelas costas, eu vou te matar. Eu vou andar armado. E eu continuei lá, não dei a mínima. Passei por ele várias outras vezes. Aí depois veio a PM avisar meu pai, olha, teu filho está numa situação difícil. Depois a própria federal foi lá em casa com meu pai, um santo de Deus, dizer, se o seu filho continuar aqui, apesar de ser menor de idade, ele anda com pessoas, todas maiores de idade, e que praticam coisas horríveis, e ele vai acabar sendo eliminado junto com essas pessoas, como alguns daqueles que andavam comigo foram. Aí lá fui eu, levado para o Rio de Janeiro para morar com um amigo, Arthur Vigílio Neto. Foi quando eu me internei na Academia Grace por tempos, e aí aconteceram coisas também muito desagradáveis, todas elas patrocinadas pela minha insensatez e pecado. E aí amigos meus foram presos e foram para Ilha Grande, eu voltei para Manaus. E quando eu cheguei em Manaus angustiado, querendo morrer, querendo dar fim à vida, eu encontrei o Evangelho. E esse encontro com o Evangelho foi um encontro com a santidade de Deus. De um lado, eu sabia o que tinha sido feito comigo, como Eliseu, que sabia o que aquela capa de Elias jogada sobre ele significava. Que ele agora não tinha mais como olhar para trás. Bem, tem gente tentando ligar aqui e atrapalha. Então não tinha mais como olhar para trás, de modo algum. E aí, eu entreguei-me completamente àquilo, mas Deus sabe os sentimentos de ambivalência. Quando aquela visitação da graça tomava conta de mim, não raramente eu dizia, Senhor, eu sou só um pecador, eu vou morrer da tua santa presença. Tem compaixão de mim, me visita, mas não me mata, porque eu sou um pecador. Eu só posso respirar a tua graça. É de graça que eu consigo viver e de nada mais. E esse é o espírito que faz Pedro dizer, retira-te de mim e ao mesmo tempo não me deixa porque eu não te largo nunca mais. Essa ambivalência presente e esse consolo de Jesus que amplia os horizontes. E eu estava dizendo como é que eu iria imaginar. Depois daquela adolescência conturbada, desde a pré-adolescência, desde cedo, desde a infância diferente, totalmente anômala, depois a puberdade anômala, depois a adolescência adulta, totalmente anômala, e aquela vida sem horizontes, a vontade de morrer. Eu não tinha nem o mar da Galileia para me entreter, não tinha motivação nenhuma para me levar adiante. Mas de repente vem Jesus e me encontra. E muda o meu horizonte. Era para eu ter morrido há muito tempo atrás, ou por suicídio, ou por assassinato, ou por brigas. Porque na minha falta de significado, na minha falta de sentido para viver, na minha falta de razão para existir, para ser, e a crise existencial da minha vida foi de natureza radicalíssima. Toda vez que eu pensava na ausência de sentido da minha vida, juntamente com isso eu pensava em me matar. Eu nunca brinquei de ateísmozinho filosófico. Eu sabia que se não houvesse significado para a minha vida,
O melhor destino que eu podia dar a ela era eliminá-la logo, antes que eu fosse problemas e muitas dores para os meus pais, irmãos e de uma família linda que me amava, antes que eu fizesse mal a outras pessoas, antes que muita coisa pior acontecesse a mim, além do que eu não aguentava o borboleteamento angustiante que não cessava na minha mente, na minha alma, no meu coração, uma vontade sôfrega de morrer, de não existir, de desaparecer. Por isso eu não tinha medo de nada, porque eu não tinha nada a perder do meu ponto de vista existencial e de vaziez de natureza psicológico-espiritual. Então, o horizonte se abriu, semelhantemente ao de Pedro, não temas. Eu tinha assim um lampejo de que, quem sabe, eu poderia ser arquiteto, engenheiro civil, eu tinha bom gosto para arquitetura, gostava de física, gostava de geometria, gostava de jardinagem, gostava de construção misturada com arbustos, com trepadeiras, com pedra, com vidro, com madeira. Eu sabia que eu tinha um gosto razoável e que eu podia até ser bem-sucedido, mas eu não tinha a menor motivação para viver, nem para fazer nada. Aí entra Jesus e pega aquele vagabundo existencial, sem significado para coisa alguma, e diz: não temas, eu estou te fazendo, Caio, pescador de homens no mundo inteiro. Tu não vais pescar, não vais construir casas, não vais fazer nada disso, tu vais erguer catedrais de tijolos vivos, humanos, tu vais erguer consciências, tu vais tirar muitos da escuridão, da falta de compreensão, de discernimento, vais trazer muitos à libertação no Evangelho. O que eu vou fazer na tua vida, tu não podes vislumbrar. Persevera que tu verás. E eu criei e não pedi permissão de ninguém. E fui para a praça, e fui para a rua, e fui para a esquina, fui para as escolas, fui para os campos universitários, fui para todos os lugares, fui para os hippies, fui para as elites, fui para os acadêmicos, fui para a Associação dos Ébrios do Amazonas, dos seres ecológicos também, que começaram a gostar de ver a minha harmonização entre preservação da natureza a partir da ideia da ressurreição de Cristo e da glorificação da natureza no corpo ressuscitado de Jesus. É uma história longa que não vem aqui ao caso. Mas comecei logo a tentar ver o mar de gente que ele tinha dito, no qual eu iria viver, do qual eu iria viver e para o qual eu iria existir. E aconteceu logo. E com Pedro dá-se a mesma coisa, não temas, porque eu te farei pescadores de homens. E eles, arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse é o contexto do que a gente lê aqui em Mateus, no texto que nós estamos seguindo todos os dias. O contexto é esse. É por essa razão que Mateus 18, até o verso 22, é tão conciso. Porque Lucas expande e explica e dá causalidades, dá razões de ser, traz impactos existenciais, traz os elementos de invasão do sublime, do divino, do alargamento de horizontes,